Então, essa questão, né, da chegada dos escravos, a gente vai discutir em outros momentos também, vai se fazer necessária para que houvesse uma grande produção do açúcar aqui em território colonial português, né, no caso no Brasil. E além do problema da escravidão, né, de todas as questões que envolvem a escravidão, tem também a questão ambiental, né, o processo mais devastador de destruição da Mata Atlântica. Se a extração do pau-brasil, né, já causava destruição da Mata Atlântica, agora que a cana-de-açúcar deveria ser plantada exclusivamente no litoral brasileiro, para aproveitar nessa questão do solo, do clima, e também o contato com o litoral para a exportação do açúcar, isso vai acelerar o processo de devastação da Mata Atlântica. Antes, o processo extrativista ele não é tão danoso, né, do ponto de vista ambiental, porque ele é feito de forma manual, quase que artesanal. E agora, para a implantação das lavouras de cana, vai haver queimada, né, derrubada em grande porte de estratos arbóreos maiores, e para a implantação do plantio você não pode ter, né, nenhum rastro de floresta. É como a gente compara hoje a devastação da Amazônia para a plantação de commodities como a soja e o milho e a própria criação de gado. Você tem que devastar o ambiente para produzir, no caso de hoje, né, a sua commodity. Então o Brasil ele só renova os seus ciclos econômicos, né? Hoje nós temos um ciclo da agropecuária extremamente consolidado, mas também extremamente danoso ao meio ambiente, ou seja, práticas que são repetidas desde o período colonial. Nesse mapa aí é uma pequena ilustração de onde se concentravam, né, as plantações de cana-de-açúcar no final do século XV do século XVI, perdão, até o século XVII. Então, muito no Nordeste brasileiro e pouco na região Sudeste, né, onde hoje tem aí os estados do Rio de Janeiro, né, Vitória, enfim. Hoje o interior de São Paulo é praticamente coberto também por cana, mas antes era uma atividade muito mais restrita ao litoral, né? Então, é uma atividade que realmente vai demandar, além de mão de obra, espaço, né, e tecnologia. Tecnologia, claro, para a época, né, não comparada com a de hoje. Então, Portugal investia na colônia, né, fixando o território e construindo engenhos. Então, lembrem do princípio do Utposidentes, que é a terra de quem ocupa, então isso também era uma forma de ocupação, fixando, né, aqui no território os portugueses, por meio também da construção de engenhos. Os portugueses recebiam incentivos do rei, né, como títulos e honorários, né, títulos de terra e também aqueles títulos nobiliárquicos, além de não pagarem pelas terras que eram tomadas dos índios, né? Outro ponto extremamente importante da gente lembrar. É muito comum, ainda hoje, se ouvir isso. Os portugueses chegaram aqui porque essa terra não tinha dono. Claro que tinha dono, os índios já viviam aqui, né? Alguns milhões de índios já viviam aqui, né, quando os portugueses chegaram. Então, não era uma terra sem ninguém. É o mesmo discurso que vai ser usado para ocupar a Amazônia, explorar a Amazônia, desde a década de 70. Na década de 70, né, era o discurso da terra sem homens para homens sem terra, né? Trazer pessoas para a Amazônia, porque aqui não tinha ninguém, desconsiderando totalmente a presença dos povos originários, principalmente dos indígenas. Então, isso não é um discurso atual. Mas a ideia era essa que se pregava, que aqui não tinha ninguém, né? A terra deveria ser ocupada porque ela não tinha dono, mas os índios estavam aqui. Mas professor, mas o senhor falou que tudo pertencia a Portugal, porque eles descobriram? Dentro de uma legalidade instituída na Europa, pertencia a Portugal. Mas se nós levarmos em consideração uma estrutura hierárquica histórica de ocupação do território, essa terra já tinha dono, né? Só não existia papel, documento, devido ao estágio de evolução social e cultural dos índios que aqui viviam, né? Então, eles exploraram a terra de modo devastador também para o meio ambiente, como a gente falou, e a adoção do trabalho africano escravizado. Havia uma estrutura social presente, né, dentro do ciclo da cana, a sociedade, uma estratificação social, os escravos, né, os homens livres e os senhores de engenho, a aristocracia, no topo da pirâmide. Então, os escravos eram as mãos e pés do senhor de engenho, né? Os homens livres
eram pequenos proprietários de terra, sem serem donos de engenho, e pessoas com especialidades, né? Ferreiros, carpinteiros, capatazes, construtores em geral. Então, essa era a estrutura estratificada da sociedade açucareira. Então, é muito comum a gente ver nos livros que falam sobre o processo de escravidão ou sobre a construção do território brasileiro, que nada seria do Brasil se não fossem os escravos. Né? Os escravos que construíram toda a riqueza de Portugal e que deram poder aos senhores de engenho para que num futuro, né, não tão distante dali do século XVII, o Brasil se tornasse um país independente. Então isso era graças a quem? Ao trabalho dos escravos, que enriqueciam os donos de engenho.